Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. A timidez é um traço de comportamento caracterizado pelo desconforto, inibição ou ansiedade em situações de interação social, motivado principalmente pelo medo do julgamento, da rejeição ou da opinião alheia. E, embora seja uma característica comum e perfeitamente normal em níveis moderados, ela pode se tornar um obstáculo quando impede a realização pessoal, profissional e o bem-estar diário. Nossa conversa fraterna é sobre a timidez. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. No capítulo sobre nossa reflexão, intitulado Dom de Expressão, o espírito Lourdes Caterine apresenta a narrativa de uma trabalhadora da seara espírita com relação à timidez que a acomete. E Lourdes Caterine esclarece sobre a ocorrência no campo da mediunidade e, em seguida, apresenta algumas estratégias para vencer a timidez. A narrativa apresentada vai ao encontro da problemática de excelentes tarefeiros que gostariam de participar mais ativamente das tarefas, fazendo palestras, preces, leitura de mensagens, mas se sentem impedidos diante da timidez de que são portadores. Vamos à narrativa? Sou uma pessoa tímida e reservada desde a infância. Gosto de ficar sozinha, por não me considerar capaz de fazer as coisas tão bem como os outros. Sou médium, com várias atividades na casa espírita. Porém, quando me solicita uma prece ou um comentário sobre o Evangelho, fico muda de vergonha. Procuro esconder meu nervosismo, mas ruborizo com facilidade. Não suporto lugares onde há multidões. Um misto de medo e ansiedade me dominam sempre que estou na companhia de outros. Quando essa fobia se manifesta, tenho palpitações e a impressão de que vou perder os sentidos. Quero saber como lidar com meu acanhamento. Em verdade, essa narrativa aqui está muito alinhada com o que a gente conhece de alguns tarefeiros da casa espírita, o que a gente já ouviu de alguém, não é isso? Mas vamos aqui, a Lourdes Caterine, ela começa esclarecendo a médium, porque, como ela diz, sou médium. Então, a Lourdes Caterine diz o seguinte para ela: aceite o fato de que você é médium e de que sua sensibilidade é algo muito precioso em sua vida. Então, aceitar, porque o médium, ele é sensível, não há como, ele é uma antena que capta tudo. E isso é muito precioso na vida do ser, pelas razões que nós sabemos hoje, que faz com que reencarnemos na condição de médiuns. Segue Lourdes Caterine dizendo: sensitivos podem, na presença dos outros, experimentar diversas impressões inexplicáveis sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente compreensíveis, porque possuem uma constituição orgânica específica para recebê-las e transmiti-las com certa facilidade. Então, o médium ele é sensível justamente por isso. Ele tem uma constituição orgânica específica. Daí, muitas vezes, a gente perceber em alguns médiuns essa sensibilidade na casa espírita, vamos dizer assim, quando entra alguém pela primeira vez, ou mesmo quando a casa está cheia, quando chegam aquelas pessoas para estudo por outra natureza, o sensitivo como que recebe aquele impacto daquela presença. Porque justamente por isso ele é sensível. Ele sente a presença e registra as impressões do ambiente. Então, por essa razão, a Lourdes diz: aceite que você é médium. Veja a sua sensibilidade como algo muito precioso em sua vida. E aí ela continua dizendo: o corpo astral dos médiuns capta, através dos sentidos, que ela chama de radares invisíveis, todo tipo de energia emanada de outras pessoas ou lugares.
Então, se eu não tenho sensibilidade, eu entro, não registrei nada. Mas o médium, ele chega num ambiente, ele capta, ele tem esses radares invisíveis. E aí ele começa a captar as energias do ambiente, das pessoas. Então, do próprio ambiente, na família, no seu local de trabalho, no tempo religioso, nos locais públicos, em multidões. Por isso que ela diz que não se sente bem em meio a muitas pessoas. E a gente conhece pessoas assim, que não vão a lugares muito visitados, onde tem multidões, porque não se sente bem, porque imagina o turbilhão de energia que esse médium capta ali, não é só de uma pessoa, e o esforço que ele tem que fazer para se manter equilibrado, porque nem todo mundo consegue. E aí a Lourdes Caterine diz, a sintonia que se estabelece do encontro com essas mensagens energéticas de seres e de forças inesperadas, e às vezes completamente desconhecidas, é que causa esse tipo de fobia e ansiedade. Sintoniza com aquelas energias inesperadas, vem aquele choque, e aí, muitas vezes, a pessoa entra nesse estado de fobia, de ansiedade, e não sabe por quê. Diz, eu não posso estar em multidão, não posso entrar num ambiente que tem muitas pessoas que eu me sinto mal. Justamente por isso, porque ela capta essas energias. Ela sintoniza com as energias dos que ali estão, e é como ele diz, mensagens energéticas de seres e forças inesperadas. Ela não se preparou para aquilo, ela não estava nem pensando que ia acontecer isso, e de repente ela chega num ambiente e se sente mal. Por isso, muitas pessoas evitam sair, ir a eventos que tem muitas pessoas, a locais muito visitados, em função dessas situações. E aí a Luz Caterine começa esclarecendo a tarefeira. Em vista disso, procure criar um espaço vibracional, ou seja, bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções. Crie esse espaço vibracional ao seu redor, que ela chama de uma câmara de proteção. É como se fosse o quarto íntimo dela, onde ela pode se abrigar sempre que for preciso. É mais ou menos querendo dizer, se fortaleça quando for para esses ambientes, se revista de uma aura protetora, de uma energia que lhe prive, que lhe coloque isenta dessas vibrações, onde você se recolhe. Então, dentro aquele ciclo de vibração que você construiu para você, nada penetra, não deixe nada penetrar. Ali é o seu refúgio, ali é a sua câmara de proteção, que muitas vezes o médium não sabe, então ele é invadido inesperadamente e, de repente, ele já está nessa condição de ansiedade ou até mesmo de uma condição de perder os sentidos, que pode acontecer. Por isso que ela diz, para criar um espaço vibracional ao seu redor. Se a gente for estudar, eu sei que muitos aqui não conhecem ainda, muitos médiuns não estudam isso, mas nós temos a nossa aura, nós temos nosso campo vibratório, que a gente pode trabalhar nele, expandir essas energias em prece, em oração, em vibração, em bons pensamentos, que é como se fosse uma cúpula protetora. Pronto. Ali nada entra nesse campo. Ali é o meu quarto íntimo, aqui é a minha câmara de proteção. Então, eu posso chegar em qualquer ambiente como se eu levasse comigo esse campo, essa câmara de proteção. Estou isolado de tudo. E aí ela diz, busque também desenvolver sua vida mental com a oração, leituras e meditações, examinando as correntes de pensamentos. Quer dizer, estar atento às imagens, os impulsos indesejados que surgem na mente de forma repentina e involuntária, porque, de repente, você chega num ambiente e vem pensamentos, situações que, se você não examinar, esses pensamentos estão vindo de onde? Qual a origem disso? Eu não estava nem pensando nisso, né?
Se não for comparando essas ideias e pensando por si mesmo e dizendo, não, isso aqui não é meu, eu não vou entrar nesse campo, e colocar assim pressa, em boas vibrações e tudo, é possível, sim, haver uma proteção nesses ambientes. Nunca queira ser mais, nem se sinta menos que os outros. Quer dizer, não é porque você tem essa necessidade ainda não trabalhada que você é inferior a ninguém. Também não é porque você é médium que você é melhor do que ninguém. E aí ela diz algo bem interessante aqui para a gente ficar atento. Você é tímida porque não reconhece seus verdadeiros valores, nem aceita suas limitações. Quanto mais sufocar a sua essência, mais aumentará a sua timidez. Uma pessoa autêntica é espontânea. Por isso, cativa muito mais do que se usasse diversas artimanhas. Então, não sufocar a sua essência, não se fechar cada vez mais na timidez. Procurar se expressar, ser autêntico, ser espontâneo no ambiente onde está, participar ativamente. Porque dessa forma, nós vamos vencendo esses bloqueios que precisam ser trabalhados por nós. Ninguém vai fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. E diz Lourdes Caterina, a vida é a divina expressão de Deus. O que é manifestado no exterior reflete o que ocorre no íntimo da alma. Os seres humanos têm grande necessidade de se exprimir por gestos, palavras, sentimentos. Quer dizer, nós temos necessidade de colocar para o exterior, por gestos, por palavras, por sentimentos, aquilo que está dentro de nós. Então, não se fechar nunca para ir nesse sentido, não se resguardar tanto ao ponto de, porque eu sinto essa timidez, eu não faço parte desse grupo, desse ambiente, eu não consigo me relacionar. Vamos trabalhando isso aí. Na autoexpressão, ocorre uma mostra explícita da individualidade. Ou seja, quando eu me exprimo, quando eu interajo, quando eu converso, quando eu falo, ali está a minha individualidade se expressando. E quanto mais consciente for a criatura, mais espontânea e desenvolta será a sua atuação. Então, quanto mais eu tiver consciência de mim, das minhas potencialidades, do que eu sou capaz de realizar, dos conhecimentos que eu tenho, que eu posso interagir, participar, mais eu vou desenvolvendo a minha atuação, vou me tornando mais espontânea. Se você colocar obstáculos ao dom da comunicação, dote natural de todo ser humano, será chamado de pessoa sem eco. E aí ela vai narrar uma historinha bem interessante sobre essa questão do eco. Eu gosto de narrar alguns contozinhos no final. Esse aqui a gente vai colocar aqui, como ela também traz no livro. E ela diz o seguinte, que na religião dos antigos gregos e romanos, eco era a divinização do fenômeno acústico. Juno, senhora do céu e da terra, a esposa do deus Júpiter e filha de Saturno. Nós estamos falando aqui de mitologia grega. E aí, um certo dia, Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entretivesse Juno. O poderoso Deus queria ter mais liberdade e tempo para descer à Terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa. Então, para a gente entender bem, Júpiter pediu a Eco que entretesse a sua esposa Juno enquanto ele estaria ausente. Ficasse conversando com ela, porque Eco era famosa pela arte de conversar. E aí, Eco obedeceu à ordem do soberano dos deuses, mas foi descoberta por Juno. Juno entendeu o que estava acontecendo. E, enfurecida, voltou-se contra a pobre jovem e castigou-a impiedosamente. Privou-a de seu bem mais precioso, o dom de se expressar, ordenando: tu não farás da palavra senão um uso reduzido. Então, narram
as mitologias, né, que os deuses tinham esse poder. E aí, Juno vai investindo contra Eco, por descobrir que ela estava ali a serviço do seu marido, para entretê-lo enquanto ele estava ausente, e lança sobre ela esse castigo, privando-a da fala, do dom de se expressar. Tu não farás da palavra senão um uso reduzido. Então, seria permitido a Eco somente repetir as palavras alheias e nunca mais poderia comunicar seus sentimentos e emoções a ninguém. Já imaginou a gente não poder se expressar, não poder dizer o que pensa, o que sente, só repetir o que as pessoas dizem? Pois esse foi o castigo de Eco. Apavorada com a terrível maldição, Eco, diante da vingativa deusa, ainda tentou dizer alguma coisa em sua defesa, mas de sua garganta nunca mais saiu som algum. A bela moça, inesperadamente silenciada, abandonou a morada dos imortais, chorando seu triste destino. Caiu numa tal desventura que só lhe restaram os ossos, transformados em penhascos e cavernas. Dela apenas restou a voz como efeito sonoro. Aquilo que a gente conhece como um eco. E aí diz Luz Caterine que o castigo que June deu a Eco, você está dando a si mesma. Quando você se cala, quando você não se expressa, você está se castigando e dizendo, não vou falar. Eu só vou repetir o que as pessoas disserem e nada mais, mas eu mesmo não vou me expressar. Luz Caterine, já de agora no texto, ela faz uma advertência séria. Ela diz que toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Então, a pessoa tímida, não é porque ela é modesta, não. É o orgulho de não se deixar de maneira nenhuma expressar algo que não agrade, quando, na realidade, a expressão é algo da nossa liberdade, Deus nos concedeu, é um dom que Deus nos deu, né? E aí Luz continua dizendo, você fica ruborizada porque ninguém consegue controlar o corpo por completo, o corpo não mente. Então, a pessoa, na hora que é convocada a se expressar e fica ruborizada, é uma reação do corpo. O corpo, ninguém consegue, ela pode até calar, mas ela não consegue calar essa expressão que o corpo apresenta. Mesmo que você procure esconder seus verdadeiros sentimentos por meio de atitudes artificiais, a expressão corporal denunciará a sua impostura. Então, não adianta você querer esconder essa timidez por medo de se expressar, de não agradar. O corpo vai manifestar isso. As pessoas vão perceber que você está desconfortável diante daquela situação. E seguindo já para o final, ela diz, transmita as melodias do sentimento e os musicais da intuição. Eles estão presentes no conceito de sua própria vida. A mesma força que você utiliza para acontecer o dom de expressão é a mesma para soltá-la na comunicação espontânea. Isso aqui é bem interessante, porque a gente faz um esforço enorme para se manter calado. E ela diz que essa mesma força a gente pode utilizar para soltar a nossa comunicação espontânea. Então, cabe a cada um de nós fazer o uso dessa força no bem, nesse sentido, em proveito próprio. E aí, para finalizar, eu fiz aqui uma pesquisa no Google com relação a essa questão da timidez. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. E eu trouxe aqui algumas informações para compartilhar, para a gente finalizar essa nossa conversa fraterna. Superar a timidez é um processo gradual de reprogramação mental e desenvolvimento de habilidades. Ou seja, ninguém vai conseguir isso de uma hora para outra. Não tente mudar radicalmente de um dia para o outro. Ah, não, eu não sou mais tímida, agora eu vou falar pelos cotovelos. Não, não é isso. É um processo gradual de reprogramação mental e desenvolvimento de habilidades. Por isso,
comece com pequenos desafios diários. Comece com pequenas palavras. Se você chega num grupo e se envergonha até de dar uma boa noite, dê uma boa noite. Fale um pouco mais. Oi, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Tá tudo bem com todo mundo? Pequenos desafios diários. Para muita gente isso é um desafio, mas que se torna necessário se eu quero vencer essa minha limitação. Se preparar também antecipadamente para uma reunião, um evento. E aí, a orientação é essa. Se eu vou para uma reunião tal, é bom que eu conheça um pouco sobre o que se vai falar ali, que eu tenha uma noção dos assuntos, porque fica mais fácil para mim interagir. Fazer uma pergunta, fazer um comentário. Embora isso seja muito difícil para mim, mas se eu conseguir, vai ser maravilhoso. Eu vou me sentir muito bem. As pessoas talvez nem percebam, mas eu vou me sentir muito bem, porque foi um desafio que eu venci. Outra questão também que orienta com relação à timidez é treinar a escuta ativa. Para ser um bom conversador, você não precisa falar o tempo todo. Então, não quer dizer que para você sair desse quadro de timidez, você agora tem que chegar falando de todo mundo, dizendo, meu Deus, o que foi que deu? A dor é que ela não para mais. Não é isso. Um bom conversador não precisa falar o tempo todo. Então, a escuta ativa, atenta ao que se está dizendo, e uma hora, de repente, eu estou perguntando alguma coisa, eu estou comentando alguma coisa, rapidamente. Justamente porque eu estou entendendo o que está sendo dito. Justamente porque me veio a necessidade de perguntar, de buscar um esclarecimento ou contribuir, porque todos nós temos algo a contribuir. E não é porque a pessoa é tímida que ela não tem, intelectualmente falando, conhecimentos, que ela possa, a partir dali, daquele momento, se manifestar. Foque em ouvir genuinamente a outra pessoa e faça perguntas sobre o que ela está dizendo. E isso tira o foco de você. Então, você começa a se despreocupar de você, que se antes você estava só pensando em você, meu Deus, eu não vou falar, eu não vou dizer nada, porque vão me recriminar, não vão... Não, tira o foco de você. Preste bem atenção no que a pessoa está dizendo, faça perguntas sobre o que ela está dizendo, e com isso, você vai esquecendo da sua presença naquele ambiente, naquela situação. Outra orientação, regule a sua respiração, porque os momentos de tensão disparam a adrenalina. Então, a pessoa que tem essa questão da timidez e que ela faz esse desafio, antecede a esse desafio esse momento de tensão. Vai disparar a adrenalina, a pessoa vai ter uma respiração ofegante. E aí sim podem perceber, porque a criatura está entrando num estado de ansiedade, ela não está se sentindo bem. Então, esses exercícios de respiração, de fazer respirações profundas pelo nariz, expandindo o abdômen, quando nós fazemos, nós estamos expandindo o abdômen, né? E estamos sinalizando para o nosso cérebro que estamos em segurança. Então, a gente pode fazer isso. Sentar, chegar no ambiente e fazer esses momentos de respiração. Naturalmente, respirar pelo nariz, respirar pela boca. E a gente vai fazer isso e vai perceber que deu uma acalmada, uma relaxada. Já não está mais com aquele disparar de adrenalina. Agora, se a timidez deixa de ser apenas um traço de personalidade, quer dizer, não é porque eu tenho esse traço, eu sou tímida, coisa dessa natureza. Se ela se aproxima da ansiedade social, da fobia social, que é quando gera um sofrimento intenso, isolamento severo, o prejuízo em suas atividades básicas, porque, às vezes, as pessoas desistem de cursos que estão fazendo,
desistem do trabalho, porque não conseguem de maneira nenhuma administrar a ansiedade de ter que chegar naquele ambiente, de se deparar com pessoas, coisas dessa natureza. E a indicação é que, nesse caso, se busque um acompanhamento psicológico, por meio dessa terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que é um caminho mais eficaz para o tratamento. Então, essa é a dica que nós trazemos na nossa conversa fraterna de hoje, com relação a essa questão da timidez. Vamos varrer essa timidez da nossa vida, não tem por que manter, não tem por que cultivar. E aí a Lourdes Caterine trouxe para nós excelentes dicas, assim como a gente foi buscar também no Google, para ver se a gente para de ser tão tímido. Timidez, não mais. Basta. Uma boa semana e até o próximo programa.